Se você estivesse dirigindo um filme e a estrela morresse de repente, antes que as filmagens terminassem, o que você faria? Muitos diretores se viram nessa exata situação quando um membro importante de seu elenco morreu de repente. Eles precisaram encontrar maneiras criativas de terminar seus filmes de uma forma que fizesse sentido, ao mesmo tempo em que prestavam homenagem à estrela falecida. Philip Seymour Hoffman morreu antes que pudesse terminar suas cenas na série de filmes Jogos Vorazes. Ele foi encontrado morto em seu apartamento após uma overdose letal. Hoffman lutava contra o abuso de substâncias e tinha várias drogas em seu sistema, incluindo heroína e cocaína. O ator tinha 46 anos. No set, seus colegas de elenco e os membros da equipe trabalharam menos horas por dia para que vivessem o luto. A ausência dele foi encoberta com uma edição sutil e a reutilização de imagens existentes do astro. Paul Walker morreu tragicamente em um acidente de carro na época da produção do 7º filme de Velozes e Furiosos. Ele estava como carona de seu amigo Roger Rodas quando eles bateram. Ambos os jovens eram entusiastas de corridas. Walker ainda não havia filmado muitas de suas cenas principais no filme quando morreu. Os irmãos dele, Caleb e Cody, entraram como sósias e, com efeitos visuais, conseguiram completar Velozes e Furiosos 7. Uma das maiores estrelas de todos os tempos, Marilyn Monroe, morreu aos 36 anos enquanto trabalhava no filme Alguém Tem que Ceder. A atriz foi encontrada depois de sofrer uma overdose em sua casa em 4 de agosto de 1962. Monroe lutava contra doenças mentais e dependência de medicamentos prescritos. Alguém Tem que Ceder estava apenas parcialmente completo no momento de sua morte. As filmagens tinham atrasado, em parte devido ao comportamento errático de Monroe nas semanas anteriores. No final, eles optaram por não terminar o filme em vez de tentar substituí-la. Bruce Lee morreu aos 32 anos em 1973. Acreditava-se que ele tinha morrido de edema, inchaço cerebral, possivelmente causado por uma reação a analgésicos de venda livre. Em 2022, pesquisadores sugeriram que a causa de sua morte pode realmente ter sido uma incapacidade do rim de excretar o excesso de água que ele havia bebido. Lee estava gravando um filme chamado Jogo da Morte, em Hong Kong, quando morreu. O diretor usou imagens de arquivo e sócias para completar as filmagens. Controversamente, imagens do funeral de Lee foram incluídas no filme. O único filho de Bruce Lee, Brandon Lee, tornou-se um ator assim como o pai. Mas ele, tragicamente, também conheceu uma morte súbita e prematura. O jovem Lee morreu de um ferimento à bala durante as filmagens de O Corvo. A arma foi acidentalmente carregada com uma bala real, ao invés de uma cenográfica. Ele tinha apenas 28 anos de idade. Brandon foi enterrado ao lado de seu pai, que morreu 20 anos antes. Os criadores de O Corvo tiveram muitos problemas para decidir sobre o futuro do filme, mas no final sentiram que Brandon gostaria que eles terminassem. Seu dublê substituiu algumas cenas nas quais o personagem usava o rosto pintado e efeitos digitais foram usados no resto. James Dean estava trabalhando no filme Assim Caminha a Humanidade, quando morreu em um acidente de carro em 1955. O astro de 24 anos e entusiasta de corridas estava dirigindo seu famoso carro esportivo Porsche quando colidiu com outro carro de frente. Embora tivesse terminado a maioria de suas cenas em Assim Caminha a Humanidade, o áudio de uma cena importante estava inaudível e precisava ser regravado. Dean nunca teve a chance de fazer isso antes de morrer. Seu amigo e ex-colega de quarto, o ator Nick Adams, foi recrutado para fornecer um novo áudio para a cena do discurso do banquete.
Natalie Wood morreu em circunstâncias misteriosas numa viagem de iate com seu marido, Robert Wagner, e seu colega de elenco, Christopher Walken. Wood e Walken estavam no meio das gravações do filme Projeto Brainstorm. A história contada foi que Wood tinha caído no mar no meio da noite e se afogado. No entanto, houve repetidas investigações sobre sua morte e Robert Wagner ainda era considerado suspeito em 2018. As cenas-chave de Wood em Projeto Brainstorm já haviam sido filmadas, mas sua irmã interveio para completar vários planos longos e perfis sombreados. Um ataque cardíaco súbito impediu John Candy de completar seu papel na comédia faroeste Dois contra o Oeste, muito lembrado também por participações em filmes como Splash, Uma Sereia em Minha Vida, Antes Só do que Mal Acompanhado, Chuva de Milhões e Esqueceram de Mim. O ator lutou contra hábitos alimentares perigosos, tabagismo e doenças cardíacas durante grande parte de sua vida. Tragicamente, ele faleceu aos 43 anos de idade de insuficiência cardíaca enquanto dormia em 1994. Os produtores de Dois contra o Oeste tentaram com determinação todos os truques para terminar o filme após a morte de Candy. Eles usaram substitutos, reescreveram cenas e até mesmo juntaram novas cenas, reutilizando algumas das imagens de Candy. Infelizmente, isso tudo não se encaixou muito bem, e o filme recebeu várias avaliações ruins da crítica. A icônica Jean Harlow foi a estrela definidora da década de 1930. Ela estava filmando o filme Saratoga em 1937, quando começou a se sentir mal. A atriz foi hospitalizada e diagnosticada com insuficiência renal, da qual morreu em questão de dias. Harlow tinha apenas 26 anos de idade. Os criadores de Saratoga queriam refilmar com uma nova atriz, mas mudaram de ideia devido à objeção do público. Em vez disso, eles terminaram o filme reescrevendo algumas das cenas para removê-la e usaram sócias no restante. Heather O'Rourke era a estrela da franquia de filmes de terror Poltergeist e estava filmando Poltergeist 3, o capítulo final, quando faleceu de repente em 1988. O'Rourke foi levada às pressas para o hospital e descobriu-se que tinha uma obstrução intestinal congênita. Infelizmente, a condição ficou ainda mais complicada pelo choque séptico e ela morreu incrivelmente jovem, aos 12 anos. Alguns dos colegas de O'Rourke, no filme Poltergeist, sentiram que seria desrespeitoso terminar as gravações do filme após a trágica perda. No entanto, os executivos da MGM insistiram que completassem o filme e citaram suas obrigações contratuais. Uma dublê de corpo foi escalada para O'Rourke, que já havia completado suas principais cenas. Um dos maiores astros de Hollywood na época, Tyrone Power, morreu em 1958 no set do épico bíblico Salomão e a Rainha de Sabá. Power sofria de doença cardíaca hereditária e teve um ataque cardíaco durante as filmagens de uma cena de duelo. Ele tinha apenas 44 anos de idade. Power havia completado a maioria de suas cenas, mas várias cenas importantes de amor ainda estavam para ser filmadas. O diretor decidiu filmar tudo novamente com um ator diferente, pois não havia como contornar isso. Durante as filmagens de O Mundo Imaginário do Dr. Parnassus, em 2008, o astro Heath Ledger morreu repentinamente de uma overdose acidental. Ele tinha apenas 28 anos na época. O diretor Terry Gilliam ajustou o roteiro de seu filme de fantasia para que o personagem de Ledger mudasse de aparência várias vezes. 3 dos amigos de Ledger, Jude Law, Colin Farrell e Johnny Depp, interpretaram o personagem para que o filme pudesse ser terminado. Oliver Reed apareceu em dezenas de filmes na década de 1950 e era um ator bem respeitado, embora fosse conhecido por beber pesado.
Infelizmente, Reed morreu de um ataque cardíaco em 1999, 3 dias antes do fim das filmagens de Gladiador, 2000. Ele tinha 61 anos. Um substituto e efeitos especiais foram usados para filmar 2 cenas finais que completaram sua história. Não foi um filme, mas uma novela, nesse caso. Em setembro de 2016, o querido ator estava gravando Velho Chico, onde dava vida ao protagonista Santo, na cidade de Canindé, do São Francisco, Sergipe. Domingos resolveu nadar com a atriz Camila Pitanga, no Rio São Francisco, durante o intervalo das gravações. O artista foi arrastado pela correnteza e morreu aos 54 anos. E como ficou a novela? O diretor Luiz Fernando Carvalho decidiu manter o final da história como era previsto. Seu personagem se casou com sua amada Maria Teresa, Camila Pitanga. A cena não estava gravada, mas o ponto de vista de todas as cenas passou a ser o dele. A câmera ficou em primeira pessoa, subjetiva, e o público pôde ver a história através dos olhos de seu personagem. Se gostou do vídeo, deixe o like e se inscreva para mais mistérios e curiosidades macabras. Até a próxima!